Oi, gente! Pois é, hoje é quarta-feira e é dia de receber convidado especial. Hoje o assunto é bacana, como sempre, lógico, né? Mas hoje eu trago um ultramaratonista. Você sabe o que é isso? Ele vai explicar pra gente direitinho, então, volume no rádio. Você que está acompanhando a gente no YouTube também, muito obrigado. Fique aí, atento a esse assunto de hoje. Carlos Dias é o nosso convidado. Carlos, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a você, seja bem-vindo à TRT-FM. Ô, Vinícius, eu agradeço pelo convite. Um ótimo dia para todos os ouvintes da TRT-FM. Feliz de estar aí falando com os amigos de Mato Grosso, aí, de Cuiabá. Muita saudade aí do calor de Cuiabá. E o calor judiou nesses últimos dias, agora que está dando uma chuvinha e tal. Mas, Carlos, você é conhecido por ultrapassar limites físicos aí, mentais nas suas corridas. O que é que motivou você a escolher o ultramaratonismo, especialmente em lugares tão extremos como desertos, regiões inóspitas? E aproveitando essa pergunta, explica para o ouvinte o que que faz um ultramaratonista. Bom, o esporte, eu sempre fui apaixonado pelo esporte, como todo garoto que brinca nas ruas de qualquer ponto do Brasil, sonha, por exemplo, ser jogador de futebol, né? É, aqui o pessoal fala que nós somos o país do futebol, mas a gente é o país de tantos esportes aí nesse mundo aí, mas a gente quer praticar o esporte. Então, eu pratiquei o futebol, o vôlei, o handebol, o ciclismo, o paraquedismo, né? E a corrida, ela sempre esteve presente dentro de todos esses esportes, na preparação de cada esporte. E ela entrou como protagonista quando eu completei 20 anos de idade. Eu fiz uma prova de 10 quilômetros aqui em São Paulo e me apaixonei pelo ambiente, né? Pela descontração. E um domingo de manhã, as pessoas de todas as camadas da sociedade indo percorrer 10 quilômetros. Não importa se ele ia ser recordista ou ia fazer caminhando, mas ele ia percorrer os mesmos 10 quilômetros daquele cara que era o diretor de uma empresa, ou o artista, ou o gari. Então, ali eu senti um ambiente democrático, descontraído e de muito acolhimento. E aí eu falei que era aquilo que eu queria fazer. Então, depois que eu completei aqueles primeiros 10 quilômetros, eu não parei mais de correr e fui fazer várias provas de 10, de 15 quilômetros, 21 quilômetros, até chegar na maratona, nos 42 quilômetros da maratona, até que em 1997 eu descobri a ultramaratona, que é ultrapassar, né? O conceito da ultramaratona é ultrapassar os 42 quilômetros, 195 metros, que é a distância oficial de uma maratona. Ela é tão antiga quanto a maratona. Ela também surgiu na Grécia, com aquela lenda do soldado Feidípides, né? Que às vezes a história ela é trocada. Muita gente conhece a história do Feidípides, que ele correu de Atenas até a cidade de Marathon, né? E lá ele gritou Nike, Nike, que significa vencer, né, em grego, e caiu morto. Ele correu 40 quilômetros na época, não foi nem 42 quilômetros, foram 40 quilômetros. Depois a distância foi acrescentada 2 quilômetros, 195 metros, quando foi realizada a maratona na Inglaterra, e estava chovendo, e aí, como ia parar na frente da, 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 da Casa Real, lá do Palácio Real, eles aumentaram 2 quilômetros, 195 metros, por isso que tem 42, 195 metros. E a ultramaratona, esse mesmo Feidípides, ele saiu de Atenas para buscar ajuda em Esparta, para os soldados espartanos, e ele correu 246 quilômetros de Atenas até Esparta, e voltou mais 246 quilômetros, falando que os Leônidas, os soldados, não iam ajudar na guerra entre os persas e os atenienses, e depois foi até Marathon para falar que os atenienses tinham vencido a guerra dos persas. E aí ele caiu morto. Então ele correu mais de 500 quilômetros, ou seja, uma ultramaratona. E a ultramaratona ela tem vários conceitos. Você pode correr 12 horas dentro de uma pista de atletismo, em cima de uma esteira. Tem provas que você fica 24 horas, como se fosse uma Fórmula 1. Cada atleta tem a sua tenda lá, seu staff, e ele monta a sua estratégia de correr, de andar,
No final, na realidade, quem somar maior quilometragem é declarado campeão dentro dessas 24 horas. Então, não é proibido caminhar. Você corre e caminha, para fazer massagem, para trocar tênis. O importante é se você se conhecer o seu corpo, sua mente, e fazer a melhor estratégia para chegar a ser campeão numa prova dessa. E também tem as provas de travessias, como fazer provas de 100 quilômetros, que temos aí o Valmir Nunes de Santos, que é o maior recordista nesse tipo de prova de 100 quilômetros, ele ganhou 2 mundiais, né? E também tem as provas de 250 quilômetros, que são provas que eu me especializei, que são provas em lugares extremos. São provas de autossuficiência, que duram 7 dias, com essa mesma distância, 250 quilômetros, você corre uma média de uma maratona a cada dia, tem um tempo limite para você completar cada etapa dessa, e aí no quinto dia, por exemplo, depois que você correu uma média de 42 ou 40, 30 e poucos quilômetros dos primeiros 4, no quinto dia tem uma prova longa de 100 quilômetros, e no último dia uma prova mais curta, que vai até 15 quilômetros. Ou seja, você corre com uma mochila de 15 quilos em média nas costas. Durante os 7 dias, você tem tudo que você precisa naquela mochila. Você não pode receber ajuda externa. Então, você tem que levar toda a comida, planejar toda a comida, roupa para chuva, para frio, lanterna, saco de dormir. E a organização te dá o acampamento, com a tenda que abriga 6 atletas, em média, de vários países, uma fogueira no centro, é um acampamento redondo com a fogueira no centro, com água fervendo para você fazer sua comida. Então, a única coisa que eles dão é o acampamento e a cada 15 quilômetros a água para você gerenciar durante 15 quilômetros. Para você ter ideia, 15 quilômetros é a distância da São Silvestre. E, por exemplo, no deserto de Saara, esses lugares que chegam a 54 graus de calor, você gerenciar, por exemplo, 2,5 litros, 3 litros de água no seu camelback, é muito assim, você tem que ser muito dinâmico, muito cirúrgico, saber economizar água e também não deixar de se hidratar para não ter problemas físicos, orgânicos durante a prova. Você falou para mim em off aqui que o Carlos Dias não é só o ultramaratonista, o Carlos Dias é palestrante e o Carlos Dias também é escritor. Além dos extremos, é o seu livro. Conta um pouquinho dele pra gente. Bom, eu estou vivendo esse momento muito feliz, né? 4 anos de projeto aí para escrever esse livro. Eu acho que mais difícil escrever o livro do que correr, mas assim, o meu livro Além dos Extremos foi feito a várias mãos, a gente não faz nada sozinho, né? Eu consegui assim uma jornalista que pegasse toda aquela parte bruta da minha história e organizasse. Depois peguei uma diagramadora, uma revisora e também a capa foi feita por um artista lá da Nova Zelândia. Então, a Cíntia Mello, que é de Manaus, que é uma jornalista, fez a organização, a transcrição do livro. A Cristina, lá de João Pessoa, fez a diagramação. A Angelita Machado fez a revisão. E o artista lá da Nova Zelândia, o Grayston, ele pegou e fez a capa, que é uma capa, eu estou até aqui com o livro aqui, ó, é uma capa que retrata toda a minha jornada, ele retratou toda a minha jornada no meu rosto, colocando a areia do Saara no meu rosto, o gelo da Antártida, os animais de cada lugar, como a savana, como a floresta amazônica. Então foi um livro feito a várias mãos, e agora eu estou viajando o Brasil com a expedição do livro, realizando alguns desafios de 12 horas, palestras para atletas, para empresas, onde o pessoal quiser me receber, eu realizo a palestra e compartilho o lançamento do livro, vendendo o livro diretamente para as pessoas, fazendo a dedicatória, fazendo o autógrafo, né? E falando um pouquinho da minha jornada durante esses 31 anos de carreira e 51 anos de idade. Agora, falando em extremo, você teve que ir ao extremo muito cedo, né? Eu estava lendo a sua história. Você teve desafios na infância. Seu pai morreu precocemente, você teve que ajudar a sua mãe. Desde lá,
talvez isso tenha te incentivado a ser um atleta dos extremos, Carlos? É, como eu falo, a gente busca desafios, né? E a vida não é que nem aqueles comerciais que a gente vê na televisão, que todo mundo está sorrindo, né? Tudo Comercial de leve. margarina. Isso, comercial de margarina. Não, as pessoas não contaram depois daquele café da manhã o que acontece no dia a dia, né? A gente recebe vários nãos, a gente tem avalanches diárias, tem momentos inesperados. E como você lida com isso? Qual que é a sua ferramenta que você vai colocar na sua mochila para percorrer essa jornada de uma forma vencedora, com uma postura mais leve, com uma postura mais flexível? Eu tive essa avalanche logo cedo, né? Minha mãe e meu pai vieram da Bahia para São Paulo e aí trabalharam na mesma empresa. Meu pai era vigia da empresa, minha mãe faxineira. Teve um assalto na empresa, né, em 1975 e meu pai foi assassinado, né, trabalhando, né, fazendo aquilo que ele buscava sustento para a família. E aí teve essa avalanche. Mas aí a minha mãe foi uma grande inspiração. Ela pegou esse momento difícil aí e ousou sonhar, ousou olhar além daquele momento extremo, olhou lá na frente e sonhou em ver eu e minhas duas irmãs na universidade. Trabalhou muito e com poucos recursos, com poucas ferramentas, mas a principal ferramenta que ela tinha era o entusiasmo, a fé, a constância e o amor, né, que ela tinha pelos filhos. Então, ela usou essa inteligência humana para colocar na nossa mente que o conhecimento seria a nossa maior riqueza. E ela conseguiu, né? Eu me formei em administração de empresas, fiz pós em psicologia organizacional, minha irmã do meio fez pedagogia e matemática, a mais velha fez ciências contábeis. Ela não sabia ler e escrever, a gente colocou na escola, ela tinha 50 anos quando ela completou o segundo grau e passou a ler as coisas de uma forma crítica. E quando eu vi ela uma vez lendo uma revista, né, falando de uma matéria minha de corrida, ela questionando as perguntas do jornalista, né, aquilo me deu uma grande emoção, porque ali eu vi uma pessoa, um ser humano, que foi capaz de se reinventar. E a gente, não importa onde a gente esteja nesse país aqui, ou no planeta, a gente tem essa capacidade de se reinventar. Não é só força de vontade, como muitas pessoas falam, né? A gente tem que buscar se preparar, tem que se buscar constantemente aprendizagem com todos os seres humanos que passam pela gente. Todas as pessoas que passam a nossa jornada têm algo para passar para a gente, algo a ensinar. Então, eu peguei essas oportunidades de me aproximar de muita gente e aprender com elas. E minha mãe foi a responsável para falar para mim que era capaz, sim, era possível sonhar e era possível se reinventar. Então, por isso que eu nunca deixei de acreditar nos meus sonhos, nunca deixei de acreditar no meu potencial, no meu valor. Então, tudo que eu coloquei no papel, eu fui e realizei. É lógico, com muita constância, com muito foco, com muito entusiasmo. A gente não constrói nada sem entusiasmo, sem acreditar em algo que é maior do que aquilo que você está enxergando, sem ter uma fé, é, sem manter essa energia leve, mesmo estando ao redor de um mundo caótico. Agora, a gente fala estamos falando bastante de superação, de desafios. Você foi o primeiro sul-americano a correr os 4 desertos mais extremos do planeta. E eu faço uma pergunta para você: você tem um deles que foi o mais desafiador? Bom, esses 4 desertos, todos eles me testaram e me entregaram uma oportunidade de me conhecer internamente, não só físico, que as pessoas focam muito no físico, né? Sim. Mas principalmente na parte mental, de você conseguir acalmar a sua mente num momento de muita tensão, de muito medo, porque nós temos o medo, mas só que tem aquela coisa, aquela linha tênue de você saber controlar o medo para ele não virar pavor. E quando ele vira pavor, você trava e não consegue realizar nada. O medo é importante para te manter seguro, né? Levar as ferramentas certas, ter uma postura que te dê segurança e leve sempre
mais leveza na trilha. Então, da Antártida, eu achava que seria a prova mais difícil, pela expedição, né? Só para chegar na Antártida foi algo surreal. A gente embarcou no fim do mundo, lá em Ushuaia, no fim do mundo, num navio russo, e ficou sacolejando no mar, naquela passagem de Drake, que é um dos lugares super perigosos no oceano. Muitos navios ali naufragaram ali, e a gente preso na cama, eu tinha a minha cama na cabine e tinha um cinto de segurança para mim não voar. Então aquilo já dava um medo gigantesco. Ver o céu e ver o fundo do mar o tempo todo. E de repente você chegar na Península Antártica, gelo para todo lado, ter a oportunidade de ver as baleias pulando lá, os pinguins, mais de 1 milhão de pinguins, o barulho do gelo quebrando, que é o gelo, o iceberg quebrando, parece fogo de artifício. Então, assim, a Antártica, eu achei que ia ser a mais difícil, mas entre os quatro, entre Mongólia, que é o deserto de Gobi, que é o mais úmido, o Saara, que é o mais quente, e a Antártica, que é o mais frio, o mais difícil para mim foi o Atacama, aqui no Chile. Foi o último deserto. Ele ofereceu um pouquinho de cada coisa. Sal de todos os estilos, em cristal, em pasta, em areia, cânions, grutas. A gente subia vulcão, passava pelo salar, que é um espelho muito perigoso, porque se você não tiver o óculos ali, bobear, você perde retina. A amplitude térmica, né, que testa você também, porque chegava lá, era um lugar que não tinha a temperatura como o Saara, que é 54 graus, mas era 44 graus de dia. Quando chegava às 4 da tarde, que o sol se escondia, chegava a zero, muito rápido, muito rápido. Então, se você não tivesse com a roupa certa, você podia ter uma hipotermia e podia morrer ali. Então, você tinha que ter uma atenção constante na troca de roupa e na hidratação, porque você não percebia que você estava perdendo água porque você não tinha o suor, que é tão seco que você fica sem suor nenhum no corpo. Então, ali, assim, exigiu muita atenção. Em todos eles eu me concentrei demais para não ter nenhum acidente. Eu voltei dos 4 desertos sem nenhuma lesão. Eu tive uma única bolha no pé no primeiro deserto, no 5º dia de prova, na Mongólia, que a gente entrava muito em água, né? Saía e entrava em água. Mas, assim, eu voltei muito feliz, assim, a minha alegria gigantesca foi voltar sem ter nenhum tipo de acidente e ter a oportunidade de voltar para brincar com meu filho e poder compartilhar com os amigos toda aquela jornada tão perigosa, né? Mas que eu soube percorrê-la com consciência e com toda a segurança possível. No livro Além dos Extremos, que a gente falou aqui no começo do nosso bate-papo, você disse que além das corridas, enfrentou alguns outros desafios, como, por exemplo, você já falou dos nãos da vida e o racismo que você sofreu. Como é que você lidou com essas barreiras e seguiu em frente, Carlos? A gente tem, a gente vive numa sociedade que muitas vezes a intolerância é muito grande, né? E eu nunca imaginei que ia passar por isso, principalmente dentro do meu país. Eu que rodei 82 países. É lógico, o racismo existe no Brasil, às vezes de forma velada, e só que eu vivi também de uma forma agressiva em 2015. E é lógico, existe lei, né? A gente tem que acreditar nas leis, mesmo que branda, mesmo que no Brasil ainda não se cumpram as leis, né? A demora do judiciário é gigantesca. Nós temos o racismo estrutural, nós temos o racismo institucional, nós temos o racismo em todas as suas vertentes. Infelizmente, o racismo, um crime que deveria ser inafiançável, a pessoa ela pratica esse crime e ainda fica tirando sarro porque ela sabe que a lei é muito branda. Há um afrouxamento, né, diário disso daí. Dá uma tolerância. A intolerância é tratada com bastante tolerância. Mas eu fui em busca da lei, tudo. Não foram um deles, né, 4 pessoas que tiveram a prática desse racismo. Uma só foi condenada, mesmo assim só foi para serviços de entregar cesta básica, essas coisas assim.
É lógico que causa uma indignação interna, porque você vê que a pessoa parece que foi premiada pelo ato de criminoso que ela cometeu. Só que, assim, isso não me define, isso Sim. não me limita, isso não faz com que eu perca a minha leveza, perca o meu amor à vida e às pessoas, perca o acreditar no ser humano. Eu hoje viajo esse Brasil inteiro entregando gentileza para as pessoas, sorriso, abraço e frases de incentivo. Eu aplaudo as pessoas. Então, isso nunca me limitou. Isso não é um problema meu. Eu sempre falo o seguinte: a gente tem que ter um controle daquilo que a gente pode e tem poder de controlar. A gente só tem poder de controlar a nossa própria atitude. Eu não tenho nada a ver com a atitude do outro. Então, você, de repente, pode chegar numa pessoa e falar que ela não tem valor. Mas isso não é um problema dela, é um problema seu. E foi assim que eu agi nesse momento. Lógico que eu fiquei muito indignado, busquei a justiça, demorou 5 anos para ter uma resposta muito branda, mas teve a resposta. Mas eu não deixei de fazer em nenhum segundo, aquilo que eu amava, que é correr, que é ir dançar, que é ocupar os lugares que muitas pessoas acham que eu não posso ocupar, os ambientes, né, que as pessoas pensam que só elas podem, né? Então eu nunca deixei de viajar, nunca deixei de fazer aquilo que eu amo. Então o racismo existe, sim, mas a gente tem que ter uma lei e temos que ter juízes, desembargadores, ministros, as autoridades públicas olhando tudo isso com mais firmeza e com menos corporativismo, sabe? Com menos aquela coisa assim, ah, mas não foi bem assim, né? Então, eu tenho total consciência que nós temos um afrouxamento nessas leis no Brasil. Agora, parte das vendas do seu livro vai ser destinado a uma ação social, uma ação solidária. Explica isso pra gente. Sim, eu desde 2008, quando eu fui correr na Mongólia, eu conheci o Hospital GRAAC, que é um hospital referência na América Latina no combate ao câncer infantil. E a partir daquele dia que eu entrei naquele hospital e conheci a história das crianças, eu prometi para elas que eu ia correr por elas, não só por medalha, não só por alimentar meu ego ou só recorde, mas eu ia percorrer esses ambientes, fazer meus desafios correndo por elas. Naquele momento eu não sabia como que eu ia fazer isso, né? Aí depois eu criei uma campanha chamada Transforme Quilômetros em Cura. Então eu comecei a vender na época os quilômetros que eu percorria simbolicamente, né, que eram gerados doações para o hospital. E agora, com o livro, ele tem esse propósito. O livro, o maior significado dele é entregar uma mensagem para as pessoas que é possível sim sonhar, é possível percorrer a sua jornada de forma autêntica e entusiasmada, mesmo que o mundo seja caótico, e também o livro vira uma ferramenta para ajudar crianças a vencer o câncer. Então, parte do valor de cada livro vendido é doado para o GRAAC, que é o maior hospital na América Latina no combate ao câncer infantil. Carlos, o bate-papo com você é muito bacana, estou aprendendo muita coisa, estou impressionado com a sua história, mas infelizmente o tempo é curto. Eu gostaria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem a quem nos ouve hoje, tanto aquelas pessoas que talvez sonham ser um Carlos Dias daqui um tempo, no futuro, podem começar agora, querem começar agora, tanto para quem nos ouve e quer superar desafios. Primeiro, a primeira coisa é, não queira ser o Carlos Dias. Queira ser você de forma autêntica e nunca deixe de acreditar no seu potencial, no seu valor, no seu conhecimento. Não deixe o conhecimento de lado. A sua principal ferramenta a colocar na sua mochila é o conhecimento, a busca por ele constantemente. E não negligencie a sua vida, o mau presente que você recebeu. Então, entre o seu sonho e a sua realização desse sonho, tem um espaço no meio. Esse espaço no meio é a sua atitude, é o seu respeito, é o seu entusiasmo para percorrer essa jornada de forma sábia e autêntica. Entrar em contato com você, seja uma empresa, alguém que queira palestras ou até mesmo para te seguir nas redes sociais, você tem aí o seu arroba, não?
Sim, meu arroba é Carlos Dias Ultra, arroba Carlos Dias Ultra, tudo junto. Lá pode me convidar, eu mesmo respondo. Às vezes as pessoas pensam que eu perguntam, ah, mas tem alguém que responde? Não, sou eu mesmo que respondo. Posso estar correndo, uma vez esses dias aí eu estava fazendo reunião correndo na rodovia. Então, sou eu mesmo que fecho as minhas palestras. E quem quiser comprar o livro, está lá o link no Instagram, na minha bio do Instagram, Carlos Dias Ultra. E quer tirar alguma dúvida, pode mandar pergunta no meu direct, que eu respondo em 1 hora, em 2 horas, em 10 horas, mas eu respondo. E assim, eu quero mandar um abraço para todos os cuiabanos, tenho grandes amigos aí, e espero em 2025, até o mês de março, estar podendo levar o lançamento do livro para Cuiabá e fazer um treinão, um desafio de 12 horas lá no Parque das Águas. Então tá todo mundo convidado. Eu vou estar atualizando na minha rede social aí no Instagram a programação de janeiro, fevereiro e março, que está incluso Cuiabá. Tá certo, nós agradecemos mais uma vez o Carlos Dias, ultramaratonista, que falou com a gente hoje no Convidado Especial. Até o nosso próximo encontro. Continue aí no Estúdio 104.